Então, pessoal, bom dia. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu venho de uma família de 9 irmãos, sou mais novo. Vou tentar ser breve para vocês entenderem um pouquinho o porquê que eu tô vindo aqui. Inicialmente, quando eu tinha 3 anos, minha mãe e meu pai se separaram. Minha mãe ficou sozinha com praticamente 3 ou 4 filhos ainda pequenos, e a gente teve que, se virar. Meu pai nunca foi muito presente, e aí com isso, com o passar do tempo, a gente foi crescendo. Desde os meus 12 anos eu trabalho. Tive a oportunidade de ter irmãos muito presentes e fizeram o papel de pai. Minha mãe também fez o papel de pai. E com isso, eu cresci sabendo que eu tinha que dar um jeito, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Profissionalmente, iniciei como minha primeira oportunidade de emprego foi como carrinheiro. Para quem não sabe o que é carrinheiro, é aquele cara que hoje eu acredito que nem exista mais, mas talvez nos interiores aí tem ainda. Eu levava compras do mercado, do caixa até o carro, e não somente isso, levava também nas casas. Tinha uma senhorinha, na época nós morávamos no bairro Exposição, aqui em Caxias do Sul, e tinha uma senhorinha na Rua Tronca, para muita gente que é daqui conhece. Eu levava toda semana para ela as compras na casa dela. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque o salário que eu ganhava na época de carrinheiro, eu tirava muitas vezes, tirava mais de gorjeta do que de salário. Isso me mostrou que nem sempre somente o trabalho que a gente exerce, ele nos traz uma renda. Olha só, isso há 30 e poucos anos atrás, eu já aprendi isso. Só que na época eu não via por esse lado de aprendizado, eu via por um outro lado, porque trabalho, não vai. Mas isso me trouxe muita coisa. Eu ajudava em casa, sempre, meus irmãos sempre nos deram, meus irmãos mais velhos, sempre nos ensinaram que a gente tinha despesas e a gente tinha que honrar com essas despesas, Minha mãe, na época, fazia pastel para fora e lavava roupa para fora também, para nos sustentar. Aí a gente veio, nessa época aí, eu tinha 3 para 4 anos, a gente veio embora de Porto Alegre para Caxias e passamos alguns perrengues, desculpa o erro da palavra. E não foi nada fácil. Moramos Reportado radar à frente. Bem complexos, mas isso foi bom, foi um aprendizado. Eu acredito que a dificuldade ela faz a gente ficar mais forte. Com o passar do tempo, eu fui trabalhar de auxiliar em algumas empresas, trabalhei de auxiliar de conserto de máquina de escrever, trabalhei numa banca de jornal, onde me abriu um pouquinho o gosto pelo conhecimento, buscar aprendizado e não só isso, acredito que trabalhei na época com uma pessoa bem complexa, até me ensinou muito o que era certo e o que era errado. Logo depois eu trabalhei com o meu irmão,
que me colocou dentro da área de fotolitos. Para muitos de vocês nem sabem o que é fotolito. Na época não existia computador, né, para desenvolvimento de marketing, de impressão. Era feito, fotolito era a matriz para qualquer produto impresso na época. Logo depois disso, continuei trabalhando com ele. Entramos, aí nossa empresa foi comprada por um grupo, onde eu iniciei e onde eu aprendi muito também. Pessoas maravilhosas que estão na minha vida até hoje, a gente conversa muito, até acredito que uma boa parte da minha história pode ser contada dentro dessa empresa, onde eu aprendi muito, onde eu conquistei muito, trabalhava pra caramba, mas ao mesmo tempo eu tive um retorno fantástico. E aí a gente, depois de um bom tempo dentro dessa empresa, a gente decidiu montar a nossa empresa, né? A gente aprendeu a mexer com o computador, né? A gente foi, na época, meio que pioneiro nesse setor, porque as primeiras máquinas de computador, na época, na região aqui, foi a gente que trabalhou, e aprendemos totalmente autodidata, né? Mexendo e aprendendo em programas. Aprendi a trabalhar com Photoshop, aprendi a trabalhar com CorelDRAW, área de publicidade e propaganda, né? Só que isso não fazia o meu coração feliz. Ficamos 9 anos trabalhando com isso, desde o nascimento da minha filha, minha primeira filha, até ela completar 9 anos. E aí, nesse período, aconteceu um fato crucial na minha história. Eu tive uma irmã com 44 anos que faleceu de AVC. Aquilo deu um baque não somente em mim, acho que na minha família inteira. E a gente começou a entender que cada dia é um dia. Eu sempre tive uma ligação pela questão da morte, em função de que é a única coisa que a gente sabe quando a gente nasce, né? Que um dia a gente vai morrer. Então eu não lidava com isso friamente, mas eu entendia. E nessa época, nossa, foi um sofrimento muito grande. Minha mãe sentiu muito. Minha mãe mudou muito na época, e a gente mudou muito também. E aí, nessa época, eu sentei com meu irmão, que era meu sócio, e eu disse pra ele: mano, não dá mais, cara, eu não quero mais fazer uma coisa que não me deixa feliz. Eu não tô feliz, a gente batalhando, pagando conta, a empresa faturava muito bem, mas a gente trabalhava incansavelmente. E eu não tô falando incansavelmente, gente, das 8 da manhã às 7 da noite, tá? Eu sei quantas noites eu virei trabalhando. O trabalho é muito desgastante, e não pelo trabalho, mas o que eu desenvolvia não fazia meu coração feliz. E aí meu sogro na época estava passando por um momento muito complicado. Ele havia descoberto que a filha mais velha havia diagnosticado um câncer, e ele ficou muito abatido, entrou numa depressão bem forte. E aí ele me convidou para trabalhar com ele, me convidou para entrar na área de venda de automóveis usados. E para mim aquilo era, na época, eu acredito que eu acreditava que era a minha salvação, né? Tipo, nossa, eu preciso fazer isso, preciso entender como isso funciona. Nunca trabalhei com isso.
Mas na época da agência eu tinha alguns atendimentos diretamente com o público. Então lá na época da empresa eu tinha esse contato comercial com alguns clientes, né? Vender o produto, publicidade. Então eu disse, bom, se eu vendia isso, né? Vendia uma coisa abstrata, vender um carro vai ser barbado. E eu fui. Fiquei com ele 2 anos e meio. Foi muito bom. Eu aprendi muita coisa da área comercial que eu não tinha nenhum conhecimento disso tão forte. E ali eu entendi que o vendedor, ele realizava sonhos, porque para muita gente um carro usado era um sonho, adquirir um bem, um carro era um sonho. Então entrei, fui para a área comercial fortíssima, 2 anos e meio fiquei com ele. E aí nesse período ele já estava voltando. Na época trabalhava eu, ele e minha esposa. Na época já estávamos casados. E aí com isso com esse período a filha mais velha se tratou, graças a Deus conseguiu se curar. Ele já estava melhor, se curou da depressão. E aí eu decidi, né, que eu tinha que seguir meu rumo, né? Tanto que nós 3 ali, eu, ele e minha esposa, estávamos tirando um rendimento dali, e chegou um ponto que eu vi que estava se tornando maçante, tanto para ele quanto para mim. E aí eu disse, o que eu vou fazer agora, né? Vou procurar um trabalho voltado para a área comercial. Havia me apaixonado por isso. E nesse meio tempo o destino me trouxe uma oportunidade de retorno à publicidade. Quando eu retornei para a publicidade, recebi uma proposta de uma agência grande de Porto Alegre, que era sonho para qualquer publicitário no interior de Caxias do Sul. E aí eu fui trabalhar no núcleo dessa empresa numa cidade vizinha aqui de Caxias, que é Farroupilha, e trabalhei dentro dessa empresa no marketing. Voltei a trabalhar com publicidade. Os primeiros meses foram maravilhosos, porque, né, nossa, eu pensava, meu Deus, eu tô na época era a maior agência de publicidade do sul do país. Com isso, eu entrei, fiz um trabalho fantástico, maravilhoso. Fiquei 1 ano e 9 meses nessa empresa, e logo em seguida houve uma troca de agência. A empresa retornou para uma empresa que eles trabalhavam há anos, e eu fiquei assustado. Eu disse, cara, e agora? Né? Se eu sair dessa empresa e voltar para outra, será que a empresa nova vai me contratar? E eu tinha uma gerente muito boa na época, e ela me disse, não, Cris, não te preocupa, eu vou receber uma proposta, vou ir para essa empresa, e eu vou te levar junto. E aí, naquele ano, esta empresa que a gente retornou também se tornou a primeira agência do estado, do sul do país na época. E eu fui, né? Trabalhei mais 9 meses ou 10 meses. E aí, nesse período, surgiu uma grande oportunidade, que foi uma agência também em Florianópolis. Era o meu sonho da minha esposa morarmos em Florianópolis. A gente queria muito construir uma vida num lugar que nem Florianópolis, né? Como o sonho de muitas pessoas. Saí da empresa, pedi demissão, fui para a empresa esta, trabalhei 3 meses e, por incrível que pareça, gente, voltou aquele sentimento de o meu coração não estar feliz. Não estar feliz em função de
a empresa não era o que eu imaginava e talvez eu não fosse o que a empresa imaginasse. Pego todas as minhas coisas, retorno de Florianópolis para Caxias numa sexta-feira. Cheguei no sábado às 5 horas da manhã em Caxias. Às 9 horas da manhã eu já tinha uma entrevista de emprego pelo meu currículo, uma agência de Caxias, aonde eu havia trabalhado há muito tempo atrás, fazendo freelance. Já me conhecia, sabia do meu trabalho, e aí me chama para fazer uma entrevista no dia que eu retorno de Florianópolis, num sábado. Na segunda-feira eu estava trabalhando, mas com aquele sentimento de não ser o que eu realmente queria, mas eu precisava trabalhar. Trabalhei durante 3 meses com amor, assim, extremamente, né, com amor. Fiz todo o meu trabalho. E aí, quando faltava 4 dias para terminar esse processo, eu cheguei para minha esposa e disse: olha, não quero mais, eu vou dar um jeito, eu vou mandar currículos, eu não quero mais trabalhar na área de publicidade, eu quero entrar na área comercial de cabeça. Eu fui muito feliz no período que eu estava com o teu pai, e nesse período a gente estava passando por uma situação muito complicada, falando de dinheiro mesmo. E aí eu em casa mandando currículos, e aí eu saí para fazer uma entrevista. E aí eu me lembrei, cara, eu tive um contato muito forte nessa empresa em Farroupilha, que era da área de varejo. Eu fazia, na época, tabloides, anúncios de jornal para essa empresa, quando eu trabalhava na agência. Eu vou mandar um currículo para eles e vou conversar com, que na época era a gerente de marketing dessa empresa, e eu mandei, né? E aí, nesse período, eu saí. Mandei o currículo e eu saí. Quando eu retorno para casa, a minha filha, na época, tinha de 9 para 10 anos, não me lembro agora de cabeça, e ela tava chorando. E aí a minha mãe, na época, morava com a gente, minha esposa estava trabalhando. Minha mãe chegou para mim e me disse assim: bah, Cris, cortaram a nossa luz. E aí eu disse: como assim, mãe? Cortaram a luz, Cris. A gente não fez o pagamento, já estava vencendo a segunda luz, conta de luz. E aí a minha filha chegou para mim e disse assim: bah, pai, eu não vou poder assistir o meu desenho, que era na época, acredito que era ou Bananas de Pijama ou Teletubbies. Minha filha adorava isso. Aquilo me doeu tanto que eu disse assim: cara, eu não vou mais passar por isso. Não vou. A minha filha não vai passar por isso de jeito nenhum. E aí fui atrás, consegui um dinheiro emprestado, e aí paguei a luz. Demoraram, acho que foi 24 horas, foi no outro dia que ligaram. Minha esposa chegou em casa furiosa, com toda razão. E aí eu, no outro dia, né, peguei e disse: agora, né, aí consegui abrir meus e-mails, porque a luz havia retornado, e havia um contato dessa pessoa, né? Nossa, Cris, cara, o que tu quer trabalhar como vendedor numa loja de shopping? Tu é um baita de um cara, tu tem uma profissão maravilhosa, tu tem que entrar volta pra área, se tu quiser eu te coloco de volta aqui. E aí eu disse: não, te agradeço. A Estela, o nome dela, eu disse: Estela, eu te agradeço de coração, mas a publicidade não me faz
meu coração feliz. E aí eu disse para ela: Estela, se tu tiver a possibilidade de conseguir, eu tenho experiência com venda de automóveis usados, né? Não tenho experiência de venda com eletroeletrônico, mas eu gostaria de uma chance. E aí ela me disse assim: Cris, eu vou passar o teu currículo, vou passar o que tu realmente, o que tu tá me dizendo aqui, e aí eu vou ver o que o RH vai falar, né, Cris? Eu vou apenas dar uma indicação, eu não posso influenciar na contratação. E eu disse: não, Estela, eu nem quero isso, eu acho que eu quero entrar pela porta da frente na empresa, não pela porta dos fundos, né? E aí passou 2, 3 dias e me chamaram. Eu fui para essa empresa, fiquei uma semana em treinamento, onde eu vi que eu não sabia nada de venda de elétrico, mas eu tive um treinamento fantástico. Eu cheguei em loja, depois dessa uma semana, toda a contratação, entrei, e aí no primeiro dia nessa empresa, nunca havia trabalhado num shopping. O meu horário lá era das 20 para as 10 até as 18 horas, com uma hora de intervalo. E entrei, conheci o sistema, conheci o produto, e aí eu tive um anjo, né? Eu chamo de anjo, uma pessoa que é meu amigo até hoje, que na época essa empresa tinha como se fosse um padrinho, né, para poder ensinar aquela pessoa que estava entrando. E aí essa pessoa me ajudou demais. Foi como eu disse antes, foi um anjo, um cara que eu levo como um irmão até hoje. E aí o primeiro cliente que eu fui atender, que me liberaram para venda e eu fui atender, o cliente queria uma esmerilhadeira. Imagina numa loja de shopping onde só tem televisores, né? Na época era de plasma que se chamava, refrigeradores maravilhosos, produtos, né, fantásticos. E o cara me pediu uma esmerilhadeira. E aí eu cheguei para essa pessoa que estava me treinando e disse: Adriano, cara, esmerilhadeira, eu não sei nada de esmerilhadeira. E ele me olhou e disse assim: tem tudo no sistema. Entra no sistema, tu vai ter uma prévia do produto, tu vai chegar pro cliente e tu vai explicar exatamente isso para ele. Aí vai o Cristiano, entra no sistema, tudo ali especificado, tudo direitinho. E aí eu faço a minha primeira venda sem conhecer o produto, né, mais profundamente. E aquilo ali me deu um ensinamento muito forte. Vendedor só vende o que ele conhece. O que ele não conhece, ele não vai vender. E aí eu comecei a entrar de cabeça em todos os produtos, especificações, preço, quanto eu podia chegar, como eu podia abordar o cliente, de que forma eu poderia fazer com que o cliente pagasse isso. Existiam várias formas de pagamento, cartão, débito, né, como existe hoje, né? E aí aquilo fazia o meu coração feliz, porque ao mesmo tempo eu via que eu estava realizando um pequeno sonho, um eletrodoméstico, uma esmerilhadeira, uma TV, por uma pessoa que queria adquirir aquele bem. Então, assim, gente, o que eu quero dizer para vocês com isso é que, assim, o vendedor me fez com que o meu coração ficasse feliz. Então hoje, só contei toda essa história para vocês entenderem que a venda hoje, eu analiso que ela está em todo o lugar. A venda está num produto, a venda está numa consulta médica, a venda está num automóvel,
a venda está num apartamento, a venda está num curso, a venda está numa faculdade, a venda está em tudo. Tudo a venda está. E eu me lembro até hoje, quando eu entrei na área comercial, muitos amigos da publicidade diziam assim: bah, Cris, cara, tu é louco, tu tem um cargo com status maravilhoso. Na época eu era arte finalista, eu nem era um diretor de arte. Depois eu me tornei um diretor de arte com o passar do tempo, mas inicialmente na publicidade eu entrei como arte finalista. E quando eu entrei nessa área comercial de vendedor, existia um preconceito que eu acredito que existe até hoje. E eu digo isso para vocês porque essa semana passada, semana passada, eu tive um relato num grupo de WhatsApp que eu participo, de proprietários de loja, gerentes e vendedores líderes do shopping, de um dos shoppings onde hoje eu atuo, que falando que tinha ido numa loja e tinha sido muito mal atendido por um colega de profissão. E aí, o que eu quero mostrar para vocês hoje sobre isso é justamente a questão o quê? A imagem de vendedor, né, como tinha uma historinha muito tempo atrás, que até hoje de vez em quando eu escuto, que é: o cara não deu certo na vida em nada, não fez uma faculdade, ele não se especializou, ele vai ser vendedor. Bota ele como vendedor, que é a única coisa que ele vai dar certo. E eu digo para vocês que não é bem assim. Sabe por quê? Porque o vendedor, a profissão de vendedor me fez crescer pessoalmente e profissionalmente. Com esse passar do tempo, eu consegui adquirir muita coisa, eu consegui fazer minha faculdade, eu consegui comprar meu primeiro apartamento, eu consegui dar uma educação boa para minha filha, eu consegui adquirir meu carro, o carro da minha esposa. Então, depois que eu entrei de cabeça nessa área, eu comecei a analisar que o vendedor, ele é muito mais do que apenas uma pessoa que não deu certo em nada. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, gente, no meu canal. Eu quero que vocês entendam que a profissão vendedor hoje, principalmente hoje, que a gente está numa área, numa época tão complicada em termos de saúde, em termos de saúde até psicológica, não somente o Covid que tem aí, mas o vendedor hoje muitas vezes ele é praticamente um psicólogo, né? De não somente vender o produto, ele precisa vender o porquê este produto vai beneficiar uma pessoa, né? Então, o que eu quero falar para vocês, gente, que é assim, valorizem mais a questão vendedor, se valorizem. Eu acredito que essa questão de um mau atendimento, como houve nesse relato no grupo aí, que eu comentei com vocês agora, me trouxe um insight aqui, cara, que por quê? Por que é assim? Por que essas coisas continuam acontecendo? Será que a gente tem que bater sempre na mesma tecla que o atendimento, o vendedor, ele tem que ser profissional, ele tem que gostar do que ele está fazendo e não, eu tô aqui porque é a única coisa que me sobrou, ou, né, eu tô aqui porque eu não tenho outra opção. Gente, eu vou dizer para vocês que hoje, com 45 anos,
Eu sou supervisor de uma marca multinacional porque o meu coração me fazia feliz quando eu era vendedor. Eu passei por vendedor, eu fui vendedor líder, eu fui gerente de loja durante muito tempo e eu estou hoje como supervisor. Então, eu quero dizer para vocês assim, para chegar nesse período, eu estou trabalhando com a área comercial, já vão fazer mais ou menos de 16 a 18 anos, tenho um conhecimento muito grande na área de vendas, tenho um conhecimento muito forte o porquê que um vendedor tem sucesso e o outro não tem. Então assim, gente, esse é um pouquinho da minha história para vocês entenderem que a área de vendas ela é fantástica. E hoje, no atual momento que a gente está vivendo aqui, né? A gente teve um grande aprendizado no final de início de 2020 aí com a questão do Covid. A gente teve que reaprender muita coisa. E eu digo para vocês assim, tem muito vendedor que está no mercado que ainda não virou a chave. E eu vou ser bem sincero para vocês, gente. Mudem a chave urgentemente. Não tem conhecimento? Busca conhecimento, busca de que forma tu pode ser ou continuar sendo um excelente vendedor no atual momento que a gente vive hoje. Eu quero me deixar aqui à disposição para quem tiver interesse de pedir alguma ajuda. Em termos gerais, de como eu consegui fazer duas marcas na época que iniciou o Covid, eu supervisionava duas marcas multinacionais, tá? Duas marcas, e a gente teve muito sucesso em vendas, mesmo com a pandemia, tá? A gente não fechou as portas, a gente não demitiu funcionário, a gente continuou o processo do negócio com os métodos e com certeza eu digo para vocês, se o negócio de vocês hoje, aonde vocês estão como vendedor, não está tendo sucesso, é porque vocês não viraram a chave da questão desse novo momento que a gente está vivendo hoje. Me coloco à disposição para quem quiser uma ajuda, uma palavra, um relato. Vamos trocar ideia, vamos conversar. Eu acredito muito que a troca de conhecimento é crucial para fazer o sucesso de qualquer negócio. Pessoal, isso foi um pouquinho do Cristiano e um grande abraço a todos aí, e precisando é só chamar. Grande abraço.